Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 8, os versículos 22 em diante. Marcos, capítulo 8, versículos 22 em diante. Antes da gente ler, eu gostaria que você entendesse o propósito da mensagem de hoje. Nós queremos trazer dessa história que nós vamos ler uma comparação com a nossa vida espiritual. Amém? Ao estarmos lendo, essa é a comparação, essa história com a nossa vida espiritual, com a nossa história de conversão, no nome de Jesus. Diga assim comigo: qualquer semelhança não é mera coincidência. Você pode dizer isso de novo? Não é coincidência. Você vai entender semelhança da história da sua conversão com essa história que nós vamos ler aqui. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Amém. Pode se assentar. Nós precisamos ter o entendimento de que quando a Bíblia trata de um caso, ela trata de um assunto, ela nunca está querendo se referir de forma isolada apenas àquele assunto que nós estamos lendo. Sempre que a Bíblia trata de alguma coisa, existem muitas outras em volta daquilo que está sendo tratado. Mesmo quando, por exemplo, a Bíblia fala de uma ação de cura, a Bíblia não está querendo trazer ensinamento para a nossa vida apenas a respeito de cura. Existem outras lições que estão dentro destas. E nós acabamos de ler uma história que fala de cura. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma lição de conversão. Existe uma lição de conversão dentro dessa história. Eu gostaria que você, se você puder e se você quiser, que você ficasse com a sua Bíblia aberta. Ainda que eu sei que vão me ajudar colocando os versículos aqui, mas eu gostaria muito que você pudesse acompanhar na sua Bíblia também. Então, o começo da história está aqui. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Por quê? Porque também foi assim comigo e com você. Assim como algumas pessoas se interessaram em trazer este homem cego até a presença de Jesus, algumas pessoas se interessaram por nós e nos trouxeram a Jesus. Interessante, você pode até se lembrar de uma pessoa que insistiu com você, uma pessoa que lhe convidou, uma pessoa que veio com você pela primeira vez, mas se você puxar pela memória, você vai perceber que outras pessoas já tinham feito isso. Deus sempre colocou pessoas no nosso caminho para falar do amor dele, de alguma forma. Eu tenho alguns nomes muito claros na minha mente. O primeiro que me vem à mente era um senhor que trabalhava comigo.
Eu tinha 11 anos de idade e comecei a trabalhar numa loja, numa sapataria. Eu comecei trabalhando, vigiando a porta para as pessoas não roubarem nos dias de maior movimento. Mas depois eu fui promovido e eu comecei a trabalhar no estoque da loja. E quem era o chefe do estoque, que era um grande estoque, era uma loja muito grande, quem era o chefe do estoque? Um senhor chamado Sebastião, membro da Assembleia de Deus, um homem muito crente. Para tudo ele dava glória a Deus, para tudo ele dizia aleluia, e não apenas nas suas palavras, mas o seu comportamento era completamente diferente de todas as pessoas que eu conhecia naquele lugar. Era um homem de uma conduta firme, era um homem que me passava exemplos bons, e ele vivia me dizendo: Luizinho, só Jesus é o caminho, Luizinho, o tempo todo. E depois dele, Deus foi colocando outras pessoas no meu caminho. Pessoas, plural. Assim também, como aconteceu aqui com este homem, algumas pessoas trouxeram aquele homem cego até a presença de Jesus. Por favor, à medida que eu estiver falando, comece a lembrar, comece a pensar na sua vida. Comece a se lembrar de como foi quando você foi trazido até a presença do Senhor Jesus. E quando eu digo trazido, não é necessariamente alguém que lhe trouxe para a igreja. Quando eu digo trazido até a presença de Jesus, isso pode ter acontecido dentro da sua casa, ou no seu local de trabalho. Aquela pessoa que ficava falando com você a respeito de Jesus. O versículo 23 nos diz assim: ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então vamos esticar um pedacinho da história. Você foi apresentado ao Senhor Jesus por pessoas, e você começou a ter um relacionamento com Jesus no meio de todos, junto com todos. Você veio para a igreja e ouviu a palavra de Deus sendo anunciada, como nesta noite, para todas as pessoas, e você estava ali no meio. Você foi mais um no meio da multidão. Foi assim que você se apercebeu em algum momento, talvez no primeiro momento. Ah, que bacana, essa palavra serviu para mim, serviu para o outro, que bacana, que legal, gostei do ambiente. Mas teve um dia, e pode ter sido até logo na primeira vez, que o Senhor te segurou pela mão, e o Senhor levou você para fora. Sabe o que quer dizer isso? O Senhor chamou você para um contato imediato de primeiro grau. Foi aquele dia que o Senhor tratou com você, e a palavra foi sendo anunciada de uma forma que a tua sensação era mais ou menos essa: não tem mais ninguém aqui dentro desse ambiente. Deus está falando apenas e tão somente comigo. A sua história talvez tenha sido revelada de cima desse altar de uma forma que você ficou impressionado e talvez até meio chateado com as pessoas que lhe trouxeram para a igreja, porque você ficou pensando: devem ter contado todo o meu problema para esse pastor, porque ele está falando da minha vida. E o que eu estou dizendo não é uma suposição, eu já ouvi isso dezenas de vezes. Por isso não é uma coincidência. Dezenas de vezes eu ouvi a mesmíssima história. Dezenas de vezes eu ouvi história de marido que saiu da igreja chateado com a sua esposa, imaginando que toda a história dele tinha sido contado pela esposa ao pastor, e por isso o pastor falou tudo sobre a vida dele. Está vendo? Isso aí foi arrumado, o pastor ficou sabendo antes, por isso que ele pregou aquilo. Porque na verdade Deus tratou de uma forma tão pessoal, e nesse dia Deus estava querendo dizer a você assim: meu filho, existem 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, mas eu sei quem é você, eu te chamo pelo nome, eu sei quais são suas necessidades, eu sei quais são seus sonhos, conheço tua força e conheço tua fraqueza, eu te conheço antes que você fosse formado no ventre da sua mãe. Foi isso que Deus quis dizer com essa atitude. Por isso a Bíblia diz que ele pegou o homem cego pela mão e tirou esse homem para fora da cidade. Esse dia foi o dia desse homem ter um contato direto com Jesus. Você está conseguindo se identificar?
Qualquer semelhança não é mera coincidência. Foi assim que ele fez comigo. Teve um dia no meio da igreja que eu congregava que eu me senti alguém que Deus chamava pelo nome. Eu sempre conto uma experiência. Tem um pastor que eu admiro muito na igreja quadrangular, principalmente pela sua ousadia. Não, na verdade, pelo seu ministério, porque nós somos muito diferentes na maneira de fazer a obra de Deus. Mas eu o admiro pelo seu jeito, pelo seu comportamento. E sempre que eu o ouvia pregar, ele tem assim uma voz, sabe, muito bonita, uma voz diferenciada. E ele tem um sotaque mineiro bem carregado. Então às vezes ele está pregando e ele fala assim: porque Jesus, ele capricha no S, sabe, vai longe. Porque Jesus é 10. Jesus é maravilhoso. Então eu estava na minha casa, eu estava no meu quarto, e de repente Jesus falou comigo. Jerônimo é o nome dele. Aí eu ouvia ele pregando e eu falava: puxa vida, eu nunca ouvi Jesus falar Luiz. É verdade, eu ficava com isso na minha cabeça. Eu ficava admirado da intimidade dele com Jesus, mas ao mesmo tempo eu ficava preocupado com isso, porque eu nunca tinha ouvido Jesus falar o meu nome do jeito que ele falava, que Jesus falava o nome dele. Eu era um pastor ainda muito novo no ministério, e Deus foi tratando comigo, porque isso para mim era uma coisa séria. Eu ficava preocupado com isso. Como é que pode? Ele tem tanta intimidade que ele escuta Deus falar o nome dele. Eu não escuto Deus falar meu nome. Eu sinto que Deus fala comigo, que Deus trata comigo, mas dele falar assim, Luiz, até que eu entendi que na verdade Jesus chama o nome de cada um de nós. A questão é que eu preciso ouvir. Eu é que preciso aprender a ouvir. Jesus já fala o teu nome. Ele te chama pelo nome. Ele conhece teus gostos e preferências. Mas para você ouvir isso, você precisa buscar intimidade com Ele. Então, a partir daí eu aprendi e entendi que quando eu oro, Deus me responde me tratando pelo nome. Luiz, Ele chama você pelo nome. Pegou a mão do cego e o levou para fora. Você entende o significado disso agora? Você lembra quando o Senhor fez isso com você? Eu não sei de que forma foi com você, mas de alguma forma Ele fez isso com você. De alguma forma teve um dia que Ele fez você saber que Ele te enxergava, te percebia, te notava e sabe tudo a teu respeito. Olha para mim. Isso não é privilégio de pastor. Isso não é privilégio de alguém que você olha na igreja e imagina que essa pessoa é mais santa do que você, porque ela ora mais, porque ela busca mais, porque ela chora mais. Não é privilégio. Deus é seu, como você é dele. Por isso que quando uma pessoa entrega a vida para Jesus, isso não está escrito para falar desse jeito na Bíblia, e eu nunca ouvi nenhum pastor falar desse jeito, mas Deus me deu esta palavra, esta frase, para a pessoa repetir comigo quando ela aceita Jesus. Você se lembra? Eu peço para as pessoas repetirem comigo: eu sou de Jesus, e Jesus é meu. Porque nós precisamos ter esse entendimento de que o nosso Deus não é monopólio de uma igreja. Ele não pertence a uma denominação religiosa. Deus é meu, é o meu Deus, e eu sou dele. A Bíblia diz que nós somos o particular tesouro de Deus. É o que diz o profeta Malaquias, no capítulo 4. Nós somos o particular tesouro de Deus. A outra lição que nós temos
qualquer semelhança não é mera coincidência. É que a Bíblia nos diz que ele toma este cego pelas mãos, o leva para fora do povoado, cospe nos seus olhos, e depois a Bíblia nos diz que ele impõe a mão sobre este homem cego. Sabe, este significado sinestésico, toque, colocar a mão no outro, era algo extremamente significativo para o povo judeu. Para você ter uma ideia, não se tocava em um leproso. E não pense você que o medo era apenas do contágio da enfermidade, de pegar a lepra. Era mais do que isso. Havia um significado espiritual. O entendimento das pessoas naquela época é que uma pessoa que estava com lepra, ela estava sendo de alguma forma castigada por Deus. Havia um problema de ordem espiritual na vida dela, ou por parte dela mesma, ou por parte dos seus pais. E por isso essa pessoa, ela era considerada indigna, impura. E por isso ninguém podia tocar nesta pessoa, porque ela também seria contaminada com esta maldição. Da mesma forma, uma mulher menstruada, isso era tido como algo impuro. E uma mulher, quando estava menstruada, não podia sair de casa, e muito menos ser tocada por alguém, porque considerava-se que ela estava impura, e quem tocasse naquela mulher nesse estado também ficaria contaminado. Os pensamentos deles. Mas Jesus, ele não se preocupava em tocar num homem cego, que aos olhos de muitos estava cego por causa de um pecado, ou dele ou da sua família. Você se lembra que numa outra ocasião passaram e viram um homem cego? Está lá no Evangelho de João, um homem cego ali. E de repente os discípulos olharam para Jesus e falaram: Senhor, quem foi que pecou? Este ou os seus pais, para que ele esteja cego? Jesus precisou dar uma terceira resposta para eles. Eles estavam acostumados com um pensamento binário. É isso ou isso? Jesus colocou uma terceira via, uma terceira possibilidade, e disse assim: nem ele e nem os seus pais pecaram, mas ele está assim para que se manifeste a glória de Deus. Você percebe? O que eu estou querendo chamar a sua atenção é para a visão das pessoas. As pessoas tinham visão que aquele homem estava cego por alguma maldição sobre a sua vida, portanto ninguém tocaria neste homem. De uma certa forma, talvez muitos de nós também éramos intocáveis, olhados pelas pessoas como o torto, o errado, o sem jeito, o que traz vergonha para a família por causa de alguma coisa que você fez, por causa de algum erro que você cometeu. Quem sabe você não era bem visto, não era olhado, não era percebido, não era lembrado por muitas pessoas. Mas sabe o que aconteceu? Jesus Cristo olhou para você e tocou sobre a sua vida, tocou em você. Ele não rejeita ninguém. Jesus Cristo toca em todos nós, inclusive, e talvez cabe dizer, principalmente no pecador. Sabe quando você já esteve na pior e você se sentiu sozinho? Porque é nessa hora que os amigos se transformam em colegas, e os colegas se transformam em estranhos, e os estranhos se transformam em inimigos. Sabe quando as coisas se complicaram e você se viu sozinho e ninguém te procura? Diferente de quando você está muito bem empregado e alguém diz: ei, bora, vamos sair para almoçar. E você é promovido e alguém diz: ei, vamos sair para comemorar. Jesus Cristo, ele faz um convite diferente. No Evangelho de Mateus 11:28, ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Cansados e sobrecarregados são insuportáveis. O cansado só lamenta. O cansado da vida, o cansado das lutas, o cansado dos problemas, ele só faz se lamentar. Ninguém gosta de ficar por perto do cansado.
O cansado fica ofegante. O cansado fica reclamando de dor nos pés, de dor no corpo, reclamando de tudo. O sobrecarregado, ele está arqueado porque não está aguentando mais levar a sobrecarga. Também é uma pessoa que não é legal da gente ficar por perto. Mas Jesus, ao invés de afastar essas pessoas, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí nós viemos, porque é assim que nós estávamos. Eu estou querendo que você pare para se lembrar de como foi que você se encontrou com Jesus. A palavra de Deus te perseguiu de um jeito que quando você viu, você estava dentro dessa igreja ou de outra, mas a palavra de Deus te alcançou. De uma certa forma, teve um dia que tudo aquilo que você ouvia e considerava ser chato, besteira, conversa fiada, aquilo num determinado momento ganhou um novo sentido para você, a ponto de você ouvir aquilo e falar: meu Deus, será que eu estava surdo? Será que eu não estava enxergando essas coisas? Eu estava cego? Por que eu não recebi essa palavra antes na minha vida? E a palavra de Deus entrou em você. Esse foi o dia do primeiro toque. Você ficou meio abobado, você se lembra disso? Saiu da igreja com vontade de contar para todo mundo o que tinha lhe acontecido, mas ao mesmo tempo, você nem saberia explicar direito com palavras o que tinha acontecido com você. Você só sabia que era algo muito bom e queria que todo mundo que você ama também recebesse isso. Você teve que tomar um cuidado imenso para não se transformar num chato dentro de casa, querendo repetir toda a pregação lá dentro da sua casa. Lembra disso? Lá no seu trabalho, as pessoas começaram até a te evitar, de tanto que você ficava falando das coisas de Deus. Por quê? Porque foi a mais poderosa e extraordinária descoberta na história da sua vida. Uma venda caiu dos seus olhos. Jesus tocou naquele homem e fez uma pergunta: e aí, você está vendo? E o homem disse: eu estou vendo. Só que eu estou vendo as pessoas como se fossem árvores andando. Ou seja, eu estou vendo, mas ainda não está tudo tão nítido. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Você está entendendo a história da sua conversão? Não foi mais ou menos assim? Você recebeu, falou, com medo de alguém lhe perguntar detalhes do que tinha lhe acontecido, que você não sabia dizer. Mas por que você entregou sua vida para Jesus? É porque não sei dizer direito com palavras, mas alguma coisa especial e poderosa aconteceu na sua vida, na sua história. Você sentiu que alguma coisa mudou dentro de você, e mudou de uma forma especial, extraordinária. Algo que você nunca tinha sentido antes, você começou a sentir. Meu Deus, você foi tocado. Você foi tocado pelo poder de Deus. Coisas que você evitava, você começou a se aproximar. Aqueles canais de televisão que aparecia pastor pregando, que você, que coisa, que enjoo, e você corria para o outro canal. Aí agora você para e ouve um pouco mais, você fala, nossa, eu estou entendendo o que esse cara está falando. Tem sentido agora o que ele está dizendo. É aquelas músicas enjoadas, que você entrava no carro de um crente e você já pedia para mudar. Ei, muda de rádio, pelo amor de Deus. Põe uma outra música, cara. Poxa, põe aí um Pablo, põe aí uma Marília Mendonça. Aí agora você começa, rapaz, que coisa, eu estou gostando. Como é que é? Abraça-me. Como é que é, rapaz? Eu estou gostando disso. E começa a mudar as músicas que você ouve no carro. Começa a arriscar, ler a Bíblia. Era um livro todo estrangeiro para você, todo estranho, uma coisa meio sem sentido. Não entendi. De repente, na sua área técnica, você lia livros complexos e entendia tudo, mas a Bíblia sempre foi um livro estranho para você, que você não entendia por que as pessoas faziam tanta questão de andar com ela. E agora você começa a ler a Bíblia e fala, rapaz, parece que isso aqui foi escrito ontem à tarde, de tão atual que é. Interessante, está falando da minha vida.
Meu Deus, você recebeu o primeiro toque. Você recebeu o primeiro toque. Você começa a mudar os lugares que você frequenta. Você acredita que num domingo à noite, num horário entre 7 e 8 da noite, diz uma pesquisa que é o horário do maior índice de traços depressivos se manifestando nas pessoas no nosso país. Engraçado, são 10 para as 8 da noite. E você está dentro de uma igreja. Você não está se afundando dentro de uma depressão. Seus hábitos mudaram. Quantos de vocês que deixaram outros compromissos para estar aqui? Quantos de vocês que quando está na casa de um parente, num almoço que costumava sempre acontecer, e um almoço que se estendia, depois uma conversa à tarde, você saía à noite da casa dessas pessoas, junto com seus familiares, e agora você é daqueles que quando vai chegando um horário, você fala, olha, já sabe, né? Eu tenho que sair, viu? Eu tenho um compromisso com a minha igreja. É isso que acontece com você, Jailton? Que bênção, Deus te abençoe. Não é assim? Sabe por que isso está acontecendo com você? Porque tem um primeiro toque de Deus na sua vida. As coisas começaram a mudar. O Jailton que levantou a mão agora, a gente estava dentro do ônibus em Israel, e eu trouxe uma rápida palavra sobre batismo, porque a gente estava indo para o Rio Jordão. E quando eu terminei de falar, eu estava sentado na frente e ele lá atrás. Aí lá de trás ele gritou assim, eu quero! Ele não falou, ele gritou. Você gritou, eu quero! O que aconteceu naquele exato momento dentro daquele ônibus? Um toque, ele foi tocado. Deus tocou na vida dele, para que ele falasse daquele jeito. Como é que foi com você? Já houve ocasião de eu estar realizando o batismo aqui, e na hora do batismo, no final do batismo, eu perguntei, olha, você tem alguém que hoje, que agora, está decidido pelo batismo, mesmo se você não trouxe roupa, você vai embora molhado para casa, se agora você quer tomar sua decisão, venha. E quantas vezes pessoas levantam as mãos e vêm para cá para se batizar, e depois eu encontro com elas ali fora, indo embora para casa, toda molhada, não veio preparada com a roupa, mas foi nesse dia, foi nesse momento, foi nessa hora que aconteceu um toque. Você está lembrado como é que foi com você? Você estava aí achando que ia ser mais um culto como qualquer outro, e de repente o pastor disse, você que hoje quer entregar a tua vida para Jesus, não deixe mais passar essa oportunidade, levanta a tua mão. E quando você viu, a mão estava levantada, e aí eu disse, você que levantou sua mão, vem aqui na frente. E quando você viu, você estava aqui na frente. Você não olhou para saber se a igreja estava cheia, você não olhou para saber quem é que estava aqui, você veio. Sabe por que você veio? Porque você foi tocado. Você foi tocado. É esse toque. Digam graças a Deus. Mas, pela primeira vez na Bíblia, e única, não existe outra história semelhante a essa, Jesus, ele curava uma pessoa, ele dizia, pega a tua cama, vai embora para a tua casa, e o paralítico levantava, pegava a sua cama e ia embora para casa. Ele chegou diante de um enterro que estava acontecendo numa cidadezinha chamada Naim, e quando passaram com ele com o corpo de um jovem, que era filho único de uma senhora viúva, ou seja, ela já tinha perdido o marido, agora estava perdendo o único filho. Quando passa o corpo na frente de Jesus, Jesus manda parar e diz assim, levanta. E o jovem se levantou. Não teve duas conversas. Jesus chega diante da caverna de Lázaro, e a caverna de Lázaro, ela ficava assim numa parte um pouco mais alta. Para você chegar na entrada da caverna, você subia uma escada e entrava na caverna, andava um pouquinho e depois descia de novo. Era lá que Lázaro estava, um local difícil até para uma pessoa viva, saudável, entrar ou sair. E ele, defunto,
todo amarrado em lençóis, porque esse era o costume dos judeus. Não colocava num caixão, enrolava a pessoa, às vezes em aproximadamente 50 metros de lençol. Ia enrolando a pessoa e passando camadas de especiarias. Aquilo ia ficando duro, como se fosse uma goma. Era assim que estava Lázaro. Aí Jesus Cristo vem para o lado de fora, se emociona de saber que o seu grande amigo estava ali sepultado. A Bíblia diz que ele chora, e depois ele diz assim, ó: Lázaro, vem para fora. Você não ouve ele repetir? Tem um tempo para isso acontecer. É o tempo que o defunto está se levantando da sepultura, subindo as escadas lá de dentro, para poder aparecer naquela porta. Talvez segundos que se transformaram como se fossem horas, na expectativa de todos. E daqui a pouco aparece um homem todo envolto em lençol, com dificuldade para andar, a ponto de Jesus precisar dizer assim: desamarrem-no e deixem-no ir. Não teve duas conversas. É para curar, vamos curar. É para ressuscitar, vamos ressuscitar. Com Jesus era assim. Diga graças a Deus. Mas por que só na história desse homem a cura acontece em duas etapas? E aí você está enxergando? Eu estou vendo, mas eu vejo os homens como se fossem árvores. Entende porque eu disse que essa história seria uma comparação com a nossa conversão? Não acontece de imediato. Aí agora, no versículo 25, existem palavras que elas são muito simples, mas são poderosamente reveladoras. Diz assim, ó: mais uma vez. Eu gosto tanto de imaginar isso. Jesus já abençoou sua vida. Já aconteceram coisas fantásticas, extraordinárias, que você chama de milagre na sua vida. Já aconteceram livramentos na sua vida. Já aconteceram coisas que você não consegue explicar com palavras, mas sabe que foi Deus cuidando de você. Quem já passou por essa experiência? Portanto, isso já aconteceu com você, amém? Aí agora eu digo assim para você: mais uma vez. Glória a Deus, glória a Deus. Sabe o que isso quer dizer? Quem aqui já foi tocado por Jesus? Mais uma vez. Significa que vem de novo. Significa que vai acontecer mais uma vez. É isso. Tocou a primeira vez, impôs as mãos. Agora, mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então, essas palavras na Bíblia para mim são sempre assim extraordinárias. Então, de novo, apesar de, eu gosto demais disso na Bíblia. Então aqui tem as duas reunidas numa frase só. Mais uma vez. E agora está dizendo: então, seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via claramente. No segundo toque, a visão agora foi melhor, foi plena. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Na história da nossa conversão, muitos estão ainda, há um bom tempo, desfrutando e vivendo das maravilhas apenas do primeiro toque. E Jesus está propondo nesta noite um segundo toque. O interessante é que este segundo toque de Jesus, ele terá um significado diferente de pessoa para pessoa. Para algumas pessoas, esse segundo toque pode significar que agora é hora da decisão
Pelo batismo. Você já foi tocado a primeira vez, entregou a vida para Jesus, as coisas já começaram a modificar, mas para essa pessoa, o segundo toque, no caso dela, pode ser esse: decidir-se, agora pelo batismo. Para outras pessoas, esse segundo toque, já que você entregou a vida para Jesus, já que você se batizou, talvez agora seja uma integração à família de Deus. Encontrar dentro desse ambiente os seus melhores amigos, aqueles que serão mais chegados do que irmãos. Talvez seja esse o teu segundo toque. Para outros, o segundo toque proposto aqui nesta noite pode ser você, de uma vez por todas, parar de resistir ao teu chamado e fazer o que Deus tem cobrado de você há muito tempo, e se jogar nesse propósito de Deus, porque você não existe para cumprir um propósito estabelecido por você mesmo. Sabe, a sua vida é tão extraordinária que nenhum de nós aqui seríamos capazes de estabelecer um propósito para a nossa própria vida que pudesse esgotar a vida toda nesse propósito que nós estabelecemos. Mas Deus não. Por Ele nos conhecer antes de sermos formados no ventre da nossa mãe, porque todos os dias da nossa vida já foram escritos por Ele antes que qualquer um deles existisse, Ele sabe o que estabelece para você, para fazer com que você morra vazio, ou seja, todo o potencial, tudo que existe dentro de você para vir à tona, Deus sabe como extrair tudo de você, para que você possa cumprir realmente o seu propósito nessa vida, e saber que você fez tudo o que Deus tinha reservado para você fazer, sem angústias, sem depressões, sem medos, sem revoltas e crises existenciais, porque tudo que você tinha para fazer, de verdade, você fez. É só assim que o homem encontra a verdadeira felicidade, quando ele encontra de verdade o seu propósito de vida, algo pelo que se está disposto, inclusive, a morrer. Nesse segundo toque isso é revelado. Eu me proponho a receber um segundo toque do Senhor também nessa noite, porque eu tenho certeza que Ele ainda tem outras coisas para realizar na minha vida, independente do fato de eu ser pastor. E daí? Eu quero esse segundo toque. Eu quero que Deus me toque novamente. Eu quero que Ele me faça enxergar outras coisas. Eu não quero viver no raso. Eu quero ir para as águas profundas. Lá estão as maiores belezas, e lá pode navegar as maiores embarcações. E é isso que eu quero ser. Na história da nossa conversão, uma coisa é certa: nós não podemos ficar apenas no primeiro toque, tendo uma visão opaca, tendo uma visão embaçada das coisas de Deus. Os meus olhos precisam se abrir, e eu preciso enxergar de verdade o que Deus tem para me mostrar. Eu não quero enxergar apenas a mim mesmo. Eu quero poder olhar para trás e enxergar uma fila de pessoas abençoadas a partir da minha vida. Eu quero olhar para frente e conseguir enxergar um punhado de outros que eu ainda preciso alcançar e abençoar. Eu quero ser
um inconformado. Não insatisfeito, inconformado. Inconformado por olhar para tudo de melhor que estiver acontecendo na minha vida, mas ao olhar para o tamanho do meu Deus, perceber que tudo que está acontecendo, de melhor que seja, ainda pode ser muito mais, porque o meu Deus é poderoso para fazer por mim tudo aquilo que eu peço, e muito mais do que aquilo que eu posso imaginar. Foi isso que disse Paulo quando escreveu aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, é isso que ele disse, foi essa descoberta que ele fez. Por mais que eu consiga enxergar o que Deus está fazendo, ainda é pequeno. O que Ele tem para mim, é isso que Paulo quis dizer, é maior do que aquilo que eu posso imaginar. E quanto ao que eu peço, Ele pode fazer tudo o que eu peço, e muito mais do que eu imagino.